Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um vídeo explicativo sobre o modelo de jogo de Pepa, treinador do Sport, um treinador que chegou na reta final da Série B, e a gente pode observar alguns comportamentos dele, né? No começo de tudo, é bom deixar claro que ele é um treinador muito diferente de Mariano Sosso, por exemplo. Enquanto Mariano Sosso, na minha visão, era um cara mais ofensivo, era um treinador que sempre buscava marcar alto, um treinador que sempre tentava sair com a bola sustentada desde lá de trás. Pepa é um cara que se adapta mais fácil aos adversários e ao próprio modelo dele, sobretudo quando ele precisa ser um pouco mais reativo fora de casa. Ele não tem vergonha de baixar um pouco as linhas, jogar em transição. É um treinador que muitas vezes, quando tá difícil sair desde lá de trás, com a posse de bola mais sustentada, ele busca a ligação direta, e às vezes também, né, na maioria das vezes, inclusive, ele é um treinador que busca pressionar alto, que busca sair de forma mais sustentada. O que eu quero dizer com isso é que são dois treinadores estrangeiros que estiveram no Sport na temporada de 2024, mas com modelos de jogo muito diferentes. Pepa para Sosso. Então a gente não pode dizer que são modelos de jogo iguais. São treinadores que, sim, possuem semelhanças, mas há diferenças nos dois trabalhos. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai explicar como são os padrões e os comportamentos que Pepa apresenta no seu modelo de jogo. Falando sobre ataque, né? Como o Sport atacou sob o comando de Pepa na temporada de 2024. O primeiro ponto que eu anotei aqui é o uso majoritário do 4-3-3. Pepa é um treinador que gosta de jogar com esse esquema tático. Há essa ausência do meia ofensivo para colocar mais um volante, né? Mais um médio, que eu costumo chamar. O que aconteceu com Pepa? Ele deslocou Titi Ortiz para fazer a função de médio pela esquerda e manteve Lucas Lima pelo lado direito. Quando o Sosso recebeu Lucas Lima, ele colocou o jogador para atuar como ponta direita. Pepa chegou, manteve Lucas Lima na ponta direita e trouxe Titi Ortiz para fazer essa trinca no meio campo. Então, Pepa gosta do uso majoritário do 4-3-3, né? Uma linha de 4, 2 laterais, 2 zagueiros, obviamente, um goleiro, lógico. E aí no meio campo a gente tem um volante mesmo, um volante central, que é responsável por construir, por proteger a frente da área. Muitas vezes esse volante foi Felipe na temporada de 2024, o Julián Fernandes também jogou nessa posição e nessa função também. E à frente desse volante a gente tem um médio, né? Uma espécie de segundo volante saindo pelo lado direito e um médio também atacando o espaço pelo lado esquerdo. E na frente temos 3 jogadores, o ponta esquerda, o ponta direita e o centroavante. Lembrando que costumeiramente, nesse esquema tático, os laterais jogam em amplitude e os pontas tendem a convergir um pouco mais por dentro. Saída de bola sustentada e ataque posicional. Então, na maioria das vezes, a gente viu Pepa trabalhando com essa saída de bola mais sustentada, evitando chutões. O que ele fazia muitas vezes? Trazia Felipe, né? Ou Julián, dependendo do momento em que Julián jogava, para fazer esse terceiro zagueiro, afundando entre os 2 zagueiros para qualificar melhor essa saída de bola. Verticalidade e aceleração na construção do jogo. Pepa, diferente de Mariano Sosso, gosta mais da verticalidade e aceleração. A bola não flutua da direita para o meio para a esquerda, da esquerda para o meio para a direita. A bola chega no campo de ataque e fica rodando entre os corredores. Não. Pepa é um treinador que ele é muito mais objetivo. Ele acelera, os jogadores aceleram com a bola nos pés, às vezes buscam essa ligação direta, esse passe mais longo, para que o Sport chegue no último terço com mais velocidade, porque é um jeito de atacar de Pepa. Em alguns momentos não tem vergonha de utilizar o ataque direto. Então, como eu falei, né, Pepa ele prioriza sempre a manutenção da posse de bola. Então, quando o Sport precisa sair com a bola, o Sport vai tentar descer esse volante para fazer o uso da posse de bola, para fazer essa manutenção, esse número, essa superioridade numérica também, para qualificar a posse de bola. Mas Pepa, diferente de Sosso, não é um treinador que tem vergonha de utilizar o ataque direto. Se o adversário muitas vezes marca alto e dificulta a saída de bola, Pepa pede para o seu time, pede para os seus defensores rifarem essa bola, tentando buscar sempre o ataque
atacante, né? Às vezes o Sport não conseguiu fazer isso porque Chico, que é um cara que abusa muito dessas ligações diretas, na minha visão, não tem um aproveitamento nesse fundamento. Então, Pepa não tem vergonha de usar o ataque direto, essa bola longa, quando necessário. Mudanças de lados dos pontas Lucas Lima e Barleta. Uma característica também, e aí muito interessante, e até comum no futebol mundial, é essa inversão de pontas, né? Lucas Lima tende a começar pela direita, Barleta pela esquerda. Mas muitas vezes, no decorrer dos 90 minutos, Lucas Lima está pelo meio, Barleta está na esquerda, Lucas Lima termina uma jogada na esquerda e Barleta na direita, ou Barleta no meio e Lucas Lima pela esquerda. Então ele pede que esses pontas tenham mobilidade, troquem de posição o tempo todo, e aí é muito comum a gente ver o ponta direita na ponta esquerda e o ponta esquerda na ponta direita. Isso sem contar a flutuação no meio campo, né? Atrás do centroavante. Então é muito importante essa mobilidade, essa troca de posição dos pontas para o time tentar confundir o adversário e também para explorar algumas valências desses jogadores. Por exemplo, Barleta é um cara que joga melhor na direita, sempre puxando de fora para dentro para tentar alguma finalização. E o último ponto do ataque é que os laterais estão na amplitude. Como eu falei para vocês, no esquema de jogo 4-3-3, teoricamente quem dá essa amplitude, quem fica mais alargando o campo, pisando próximo às linhas laterais, são os alas, né? São os laterais. Então esses laterais abrem o campo enquanto os jogadores de meio campo chegam no último terço para tentar trabalhar a posse de bola com os pontas. Então os pontas fecham um pouco mais e os laterais tendem a atacar mais a profundidade. O que é atacar a profundidade? É tentar chegar para fazer alguma boa jogada na linha de fundo do adversário. Então é um comportamento que a gente vê muito no ataque de Pepa. Então todos esses fundamentos a gente pode encontrar no modelo de jogo do português. Falando agora da defesa, o time de Pepa, né, geralmente marca alto fazendo encaixes individuais. Então, quando o Sport precisa da posse de bola, Pepa adianta os seus jogadores, mas num primeiro momento a gente não consegue enxergar um 4-1-4-1 ou um 4-4-2. A gente vê jogadores encaixando, né? Um comportamento muito comum no futebol de hoje, em que muitas vezes o ponta esquerda pega o lateral direito do time adversário, o centroavante tende a pegar um zagueiro, o meia, né, ou um dos médios tende a pegar o volante adversário. Então a marcação que Pepa faz, na maioria das vezes, é uma marcação alta com encaixes individuais. Quando as linhas estão baixas, ou seja, quando o Sport não consegue recuperar essa bola num primeiro momento com esses encaixes individuais na marcação alta, marca num 4-1-4-1 ou num 4-4-2. Então oscila muito, há uma variação de um 4-1-4-1, que geralmente é o tipo de defesa mais comum para quem usa o 4-3-3, ou um 4-4-2, com o Titi soltando para a última linha. Então, quando o Sport joga num 4-1-4-1, geralmente você tem esse 1 no meio, que é Felipe, atrás dos médios. Mas aí, quando o Sport joga num 4-4-2, o que acontece? Um médio desse precisa saltar à frente, precisa fazer companhia ao centroavante. Gustavo Coutinho, Zé Roberto, enfim, qualquer um jogador que jogue nessa função. E, em todas as vezes, quem faz companhia a esse centroavante é Titi Ortiz. Então ele salta, né? Ele sai dessa linha intermediária para fazer companhia ao centroavante, e aí a gente tem atrás desses dois jogadores duas linhas de 4. Pressão pós-perda de média intensidade, diferente do time de Mariano Sosso, que tinha uma pressão pós-perda. O que é pressão pós-perda? É quando você acaba de perder a bola, você tenta recuperar a bola o mais rápido possível. A gente vê esses comportamentos muito em times europeus, por exemplo, o Manchester City, o Bayern de Munique, o Barcelona. E com o Mariano Sosso, o Sport tinha uma intensidade maior para tentar recuperar essa bola. Com Pepa, há uma intensidade média. Em muitas oportunidades, a gente vê os jogadores tentando recuperar a bola muito rápido, mas em outras oportunidades o time se reorganiza e a partir daí tenta recuperar essa posse de bola. Em alguns jogos também utilizam a marcação em bloco médio. Então, como eu falei para vocês, Pepa é diferente de Sosso. Em alguns jogos, quando o Sport precisa jogar fora de casa, contra um adversário mais difícil, ou num campo de jogo pesado, com chuva, ou desgastado mesmo, Pepa tende a recuar os blocos, né? Fazer uma marcação intermediária para tentar explorar as transições para ofender os adversários. É assim que ele costuma treinar as suas equipes do ponto de vista defensivo.
E para finalizar, a gente tem aqui as transições. Eu trouxe 2 comportamentos. O primeiro, recomposição rápida com jogadores já ocupando os espaços definidos. Então, quando o esporte precisa fazer essa recomposição é rápida. Cada jogador sabe onde deve se posicionar. Então, seja em 4-4-2 ou em 4-1-4-1, a velocidade para que esses jogadores estruturem os blocos, estruturem o sistema tático é feito de maneira rápida. E quando desarma ou recupera a bola, no caso o esporte, os pontas visam atacar espaço em aceleração. O esporte verticaliza muito e acelera o jogo. Então, lembram quando eu falei que o time de Pepa, em relação a quando tem a posse de bola, tenta ser rápido e vertical? Nas transições isso acontece também. Quando o esporte recebe a bola, quando o esporte recupera a bola, muitas vezes os pontas já disparam tentando procurar uma brecha para atacar, para fazer alguma boa jogada no último terço, e aí os médios ou os laterais tentam construir o mais rápido possível, para que essa bola consiga chegar no campo de ataque mais rápido e o adversário, ainda em fase de estruturação defensiva, pode ser um pouco mais vulnerável em frente ao esporte. Então o esporte acelera muito e os jogadores de lado de campo, sobretudo, tendem a procurar os espaços vazios para tentar alguma criação de jogadas ou alguma finalização. Então, em relação a transições, é assim que os times de Pepa costumam jogar na maioria das vezes. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got